Imagine agora um jogador diante de um pênalti, a torcida grita o nome dele, aquele pênalti vale o campeonato brasileiro. Você imagina que essa pessoa está sob pressão? Sim ou sim? Sim, não é verdade? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Como tomar decisões em situações de pressão. Vem comigo. Um passo importante é que a pressão vai gerar nesse jogador efeitos incontáveis. O que vai mudar é o quanto essa pessoa está preparada para aquele momento. Não significa também, gente, que o preparo vai cancelar a pressão, mas o preparo vai reduzir o impacto dela, fazendo com que naquele momento ele execute o que precisa ser feito. Porque o que acontece muito conosco quando estamos sob pressão é que nós espanamos, não tem essa história, né, de que a gente espana e a gente não consegue executar coisas que talvez nós tenhamos inclusive domínio. Por quê? Porque estamos sob pressão. Aquela pressão nos rouba o raciocínio e a pressão nos rouba a capacidade lógica para efetivarmos aquela tomada de decisão. Por isso, é muito importante entender que na pressão você já vai estar mais alterado, você não vai estar na sua ação ou no seu comportamento normal. Então, reduza o efeito dessa pressão sobre você. Se você está numa sala onde as pessoas estão falando alto, as pessoas estão gritando, ou as pessoas estão te cobrando, as pessoas estão perguntando, se for possível, saia dessa sala. Peça licença para as pessoas, peça um minuto para que você possa respirar e voltar um pouco mais para o seu centro, a fim de que você possa acessar suas principais competências, porque o efeito da pressão vai ser bastante nocivo. Além disso, gente, é muito importante a gente estar preparado para lidar com as consequências. No papel de liderança, a gente não vai se furtar de tomar decisões, porque uma das grandes características de estar como líder é que tomamos decisões o tempo inteiro. Por isso, a gente precisa estar pronto para lidar com as consequências. E como a gente vai lidar com as consequências muda completamente o final do jogo. Pensa aí no seu time que você torce. O seu jogador preferido ou o principal jogador do seu time já perdeu um pênalti? Como é que ele reagiu? Ele provavelmente foi extremamente criticado, mas a forma com que ele lidou com essa pressão, com essa crítica, provavelmente colocou ele no próximo pênalti que precisava ser batido por aquele time. E isso vai acontecer com você que é líder. A gente vai sofrer pressão, a gente tem situações que nós não teremos todos os fatos e dados para analisarmos e então chegarmos numa conclusão. Tem decisões que nós vamos dar o passo e Deus vai pôr o chão, não é isso? Então a gente precisa dar esse passo e saber que a consequência virá e que nós saberemos de forma madura lidar com essa consequência. A forma com que você vai lidar com a consequência vai apoiar você profundamente nessa tomada de decisão. Outro aspecto na tomada de decisão sob pressão é o quanto você consegue garantir uma comunicação clara e eficiente com o seu time. Então garanta processos nesse momento em que as informações precisam chegar a todos, por exemplo, numa tomada de decisão de um novo projeto, na urgência de uma solução de um produto que está com defeito, quando você tem tomadas de decisão em relação à qualidade do seu serviço, do teu produto, e você tem uma cadeia, né, de pessoas onde essa informação precisa chegar. Por isso, ter um processo de comunicação clara e transparente vai agilizar e facilitar essas tomadas de decisões que são tomadas nessa pressão toda e que precisa ser garantido que a informação chegue. E talvez, gente, o grande aprendizado aqui desse tema, né, decisão sobre pressão, é o aprendizado que a experiência vai trazendo a cada tomada de decisão que a gente tem. Naquele momento que você tomou uma decisão e principalmente onde você falhou, onde as consequências foram ruins, para você, para o time, para a empresa, qual foi a lição aprendida? Aprenda a listar as suas lições aprendidas. O que você aprendeu quando você percebeu que o seu contrato era mal escrito?
O que você aprendeu quando você percebeu que numa tomada de decisão num relacionamento com o cliente, você perdeu dinheiro? O que você aprendeu quando você foi rapidamente pressionado a fazer uma venda que não foi tão produtiva para você? Nesse momento, os aprendizados precisam vir fortemente. E não se furte de fazer uma lista das suas lições aprendidas. Uma dica que eu te dou, inclusive, é tenha uma aba no seu OneNote, tenha um caderno, tenha um espaço no seu celular onde você chama de lições aprendidas. E lista lá o que eu aprendi hoje, o que eu aprendi com essa decisão, o que eu aprendi com essa experiência. Isso vai te capacitar, te amadurecer e criar musculatura para que as suas decisões sejam muito mais facilitadas sob pressão. Além da gente entender tudo que eu já falei, gente, é importante a gente identificar quais são os tipos de pressões que a gente está sofrendo. Se eu estou vivendo um momento assim, a casa está pegando fogo, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que decidir e depois lidar com a consequência, como a gente já falou. Porém, existem pressões que a gente vai passar, principalmente no mundo corporativo, que são pressões vindas dos nossos líderes, por exemplo, onde a gente tenha que promover uma pessoa que a gente está sendo cobrado, ou que a gente esteja sendo cobrado para entregar um projeto, ou pressões para alcançar resultados de vendas de algumas campanhas. Então, identifica o tipo de pressão. Identificado o tipo de pressão, vai fazer muito sentido você pensar em algumas ferramentas. Porque se você não está sob a pressão da casa pegando fogo, onde você tem que decidir na hora, mas sob a pressão onde você tem tempo para análise, você pode usar ferramentas como a SWOT, onde você analise forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Você pode usar ferramentas onde você consiga entender a matriz Gucci, por exemplo, onde você vai avaliar gravidade, urgência e tendência. Então, existem algumas ferramentas que vão ajudar você a ter muito mais assertividade. Outra ferramenta importante, se você estiver diante aí de uma tomada de decisão de uma promoção, por exemplo, é fazer um bom assessment desse profissional, fazer um teste DISC desse profissional, pedir apoio ao time de RH para que você possa tomar a melhor decisão em relação a esse profissional. Nesse momento, a pressão não pode roubar a sua inteligência e a sua estratégia, porque existem ferramentas que vão tornar essa tomada de decisão muito mais assertiva. Então, não entre na velocidade da pressão, né? Analise. A casa não está pegando fogo, eu tenho tempo de analisar. Então, qual é a melhor ferramenta para que eu possa fazer essa análise e tomar a decisão mais assertiva possível? Esse conjunto de informações vai te fazer ser muito mais assertivo e vai te fazer ir na direção de um resultado muito melhor com consequências bem menores. E você já tem uma ferramenta que você utiliza com frequência para tomada de decisão? Compartilha com a gente aqui. Esse é um tema muito, muito comum nos nossos treinamentos. A gente constantemente está tratando sobre isso porque nós tomamos decisão o tempo inteiro. Compartilha com a gente, eu quero saber. E se você ainda não me segue aqui, tome a decisão agora de assinar o meu canal, de ativar o sininho e de me seguir nas minhas redes sociais, porque eu tenho certeza que eu sou uma contribuição importante para a tua liderança e você para a minha.